A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, do versículo 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabem que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu com eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Estava, pois, aí acontecendo a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Durante essa semana, a gente conclui amanhã a oitava da Páscoa, porque o próximo domingo já vamos celebrar o segundo domingo da Páscoa. E durante toda esta semana nós refletimos sobre a ressurreição de Jesus, as aparições, e vamos continuar também durante 50 dias. 50 na Bíblia é o jubileu, o grande momento do louvor a Deus, exaltar a Deus para todas as nações, agradecendo, reparando as ofensas e pedindo a presença do Senhor ressuscitado no nosso meio. Veja que coisa interessante nessa narração de São João sobre essa pesca milagrosa. Estavam na beira do mar da Galileia ou de Tiberíades 7 apóstolos. A gente sabe o nome de 3, né, aqui, que são bem claros: Pedro, Tomé e Natanael. Aí tem os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, mas não aparece o nome, e outros 2 discípulos de Jesus que também não tem o nome, de maneira que são 7. O número 7 na Bíblia é para significar uma totalidade. Então é toda a igreja aí, né, bem representada, e a gente vê que tem aí a temática, né, apresentada nessa forma
simbólica de escrever um milagre. Porque você podia descrever dizendo que os apóstolos lançaram a rede e pescaram, não pescaram, foram limpar o peixe, comeram. Não, mas São João narra, ele conta para nós, usando uma simbologia, não é? E umas alegorias, para fazer justamente uma catequese sobre a igreja que estava nascendo nos apóstolos, com Jesus ressuscitado. Por isso que a gente vê aí a missão da igreja, a igreja na barca representa a igreja, a rede que é lançada, que pega todos os discípulos do mundo inteiro, quando diz que pegou 153 grandes peixes, é para significar todas as nações têm que ser evangelizadas, pescadas para a igreja. A precedência de Pedro, Pedro é quem ouve, é quem toma a iniciativa, é quem puxa, né, os outros apóstolos, porque Pedro vai ser o primeiro dos apóstolos, né, vai ser o Papa, como a gente chama hoje. Depois aí a gente sente a fecundidade do apostolado em Cristo. O título que São João usou quando disse é o Senhor, esse título é só para Deus. Depois a gente viu que sem Cristo a gente não consegue nada. Justamente eles passaram a noite e não pescaram naquela noite, porque estavam sem Cristo. A noite no Evangelho aqui significa justamente essa ausência do Senhor ressuscitado. Mas acontece que ao amanhecendo, então aí já é a ressurreição, domingo, dia do Senhor. Então amanhecendo, a aurora vai significar a presença do Cristo ressuscitado, e vai falar, lançai as redes, e eles obedecem à palavra. E Jesus ficou aguardando, e quando eles lançaram a rede à direita da barca, eles encontraram uma quantidade de peixes tão grande que não podiam arrastar a pressão de todos, se ajudarem mutuamente. Então Simão Pedro, ele subiu a barca e arrastou a rede para a terra, mostrando aí que quem vai guiar a igreja é Pedro, e ela estava cheia, né, e não conseguiu se romper a rede, porque a igreja ninguém pode dominá-la, ela é de instituição divina, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, ela vai sofrer muitos ataques, muitas perseguições, como Jesus sofreu, mas ela vai resistir, porque Jesus mesmo falou, as portas do inferno não prevalecerão, eu estarei contigo todos os dias até o fim do mundo. Portanto, nós percebemos aí essa unidade da igreja, não é? E a Eucaristia é que Jesus, quando Jesus distribuiu o pão e distribuiu o peixe, é no sentido de mostrar que a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Esse exemplo de hoje é importantíssimo para nós levarmos para as nossas vidas. Rezemos. Deus é eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restauraste a vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. E desejamos a todos uma feliz semana, fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.